Olá, querido amigo, querida amiga, que bom podermos estar mais uma vez juntos para poder falar um pouquinho sobre nosso guia de estudo. Nosso guia de estudo que durante esse trimestre, esses 3 meses, vem trazendo uma mensagem muito interessante com o título Como Interpretar as Escrituras. E durante essas semanas, nós vamos abordar vários temas muito interessantes em relação à Bíblia. A gente já falou na primeira semana sobre a singularidade da Bíblia, alguns pontos bem interessantes, como a Bíblia sendo a própria palavra de Deus, quem escreveu a Bíblia, como foi escrita e o poder transformador da Bíblia. Depois falamos um pouquinho sobre a origem e natureza da Bíblia e como podemos compreender a Bíblia através da fé. E hoje nós vamos bater um papinho, vamos refletir um pouquinho sobre a visão de Jesus e dos apóstolos acerca da Bíblia. Mas antes, nós temos duas pessoas muito especiais conosco que vão estar junto aqui, batendo um papo, discutindo um pouquinho sobre a Bíblia, que é o Yuri e o Emerson. Dão um alôzinho pro pessoal que está nos assistindo. Tudo bom? E aí, pessoal? Atualmente, nós temos algumas pessoas que consideram a Bíblia como um livro comum, como qualquer um outro, que poderia ter sido manipulada com o tempo, quem sabe, a qual não teria comprovação de ser um livro realmente divino, né? Um livro inspirado por Deus. E ainda tem outras pessoas que questionam se essas histórias que estão contidas na Bíblia realmente aconteceram, e até mesmo se o Antigo Testamento ainda é válido. E durante nossa reflexão hoje, nós vamos desvendar qual é a visão de Jesus e dos apóstolos acerca da Bíblia. E o nosso guia ele vem trazendo um texto-chave para a gente, que está lá em Mateus 4,4, que diz o seguinte: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, Emerson, vou convidar você para fazer uma oração. Vamos fechar nossos olhos. Pai querido de amor, muito obrigado por nos dar a oportunidade, saúde, de estarmos aqui conversando sobre um assunto que é onde nós encontramos você também, Senhor. Nós podemos falar com o Senhor, mas também podemos ler, Senhor, e ter instrução do que o Senhor quer para nossas vidas, Senhor. Espero que o Senhor, peço que o Senhor esteja com todas as famílias aqui representadas, também abençoando a situação em que estamos passando, que o Senhor abençoe todas as pessoas, as que creem, as que não creem, que o Senhor sabe que deve proteger. E que esteja adiante de todos os nossos problemas, nossas obrigações, deveres, que nos dê um bom dia e que nos fortaleça na nossa caminhada do dia a dia. Eu te peço, agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma história bastante conhecida que tem na Bíblia, que está lá em Mateus 4, no capítulo 4, do versículo de 1 a 11, que fala sobre a tentação de Jesus. E na tentação de Jesus basicamente onde iniciou o ministério de Jesus, né? Depois que ele foi batizado por João Batista. E ele sofreu algumas tentações, ele estava lá 40 dias jejuando no deserto, cansado. Uma pergunta para vocês: o que chama a atenção na forma que Jesus se defendeu dessas tentações? Olha, é uma história bem interessante, porque foi logo após o batismo dele, né? Ele se batizou e na Bíblia diz que pelo Espírito Santo ele foi para o deserto, né? Ficou os 40 dias e teve fome, né? No final teve fome. E aí que a palavra diz que Satanás tentou ele, para ele transformar pedra em pão, tentando que o Satanás influenciando ele para ele sair de uma situação que era ruim, né? Fome, mas tinha alguma coisa de importante que ele estava fazendo ali. E a resposta para Satanás não foi brigando ou tentando dizer para Satanás que eu sei o que estou fazendo, não foi nada disso. Ele disse que está escrito, ele se defendia de Satanás, né? Na realidade, era uma defesa, ele estava fraco.
e a defesa dele era pela palavra, né? Está escrito que como é que diz assim na palavra certinho, né? Desse pão não comereis, né? E tudo que ele se referia, se defendia, ele ia ao que estava escrito. Quer dizer, Jesus já assim, tinha acabado de se batizar, quer dizer, é um momento que você assim, recebe, né, uma proteção maior, parece que você recebe, está mais protegido, né? E ele foi para uma situação dessa. E é claro que ele tinha o conhecimento da palavra, né? Tanto que em nenhum momento ele fraquejou na hora que ele era tentado, e todas as respostas deles eram: está escrito na palavra. Ele usou a palavra de Deus, né? Usou a palavra que tinha As naquela época, escrituras. no Antigo Testamento. Nós vamos ver mais para frente também. E houve outros profetas na Bíblia que Jesus se inspirava neles, né? Que a palavra Sim. foi escrita por eles, foi escrita por pessoas inspiradas. Nós vamos ver que é Deus falando para a gente. E a resposta naquele momento era o que Deus estava falando lá, estava escrito. Com isso ele conseguiu que mandou embora, né, Satanás no final da discussão. Isso aí. Mostrou esses textos, né? Principalmente esse texto citado, que é Mateus 4, de 1 a 11, a tentação de Cristo, né? Os 40 dias em que ele passou no deserto, mostrou a forma com que Cristo, ou como Cristo, se relacionou na questão das dificuldades, de provas, enquanto aqui, como ser humano, viveu aqui entre nós. Então, quando a gente cita a Bíblia, ou Cristo cita a Bíblia, ele deixa bem claro que a postura dele e o exemplo dele apontam que a palavra ela tem esse poder de libertação, esse poder de confrontação do mal, muitas vezes. Né? Uma das tentações aqui era apetite, né? O Emerson comentou aí. Então, veja, qual de nós, quando chega na frente de um alimento que é saboroso e apetitoso, você diz assim, poxa, mas essa é a vontade de Deus? O negócio às vezes é gorduroso, faz mal, né? Vai entupir as veias. A gente não vai falar, entendeu? A gente não vai lembrar da palavra, porque há essas referências quanto à saúde, e a gente às vezes não tem esse procedimento, né? A gente não age assim. Então, veja, Cristo nos mostrou que é possível consultar e refutar, né, todas as provas e dificuldades através da palavra da Bíblia. E só uma coisinha, só um ganchozinho que o Marco tinha aberto o tema, né, o guia dizia o seguinte, a respeito da visão do mundo para com a Bíblia, né, essa visão pós-moderna, e o guia citou, dizendo que se questionava tanto a autoridade como a inspiração da Bíblia, nessa visão pós-moderna. Então, eu só queria fazer dois comentários a respeito disso, para a gente seguir o tema aqui. Tá? Alguns vão acusar a Bíblia de ser um livro anacrônico, quer dizer, um livro obsoleto, um livro fora de contexto. Tá? Mas veja, modernidade, né? As pessoas usam a modernidade para questionar isso, para dizer que a Bíblia é um livro ultrapassado. Mas a modernidade, que é aquilo que é moderno, né, ou aquilo que está acontecendo que é recente, isso é modernidade, certo? Não tem nada a ver com preceitos. O que eu quero dizer, que uma outra citação que eu quero fazer, civilidade. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia, ela é um livro que observa as boas maneiras, que observa os comportamentos entre pessoas, o amor, o respeito mútuo. Isso tudo é civilidade. E as pessoas dizem que a Bíblia é um livro obsoleto porque ela não é moderna, porque pessoas numa cultura primitiva escreveram, né, e as demandas da sociedade não podem ser aí supridas porque pessoas num passado escreveram, certo? Mas veja, a única questão da modernidade, a sua base, são os avanços tecnológicos. É a base. Pode ter outras situações aí, né? Mas a base é o avanço tecnológico. A gente está se comunicando aqui com os amigos, tudo pelo celular, né? E é uma mudança na comunicação. E por que a mudança? Pela tecnologia. Então, a maioria dos comportamentos são mudados por tecnologia. E dizer que a Bíblia não é mais um livro relevante ou atual por causa da tecnologia
Veja, a modernidade, ela não vai dizer, até escrevi aqui para não me esquecer, né? Pensando nisso. A modernidade, ela não pode dizer que a Bíblia é um livro obsoleto. Agora, a falta de civilidade nesses dias que nós vivemos, ela diz sim que a Bíblia é um livro atual. E que a gente precisa desse livro para poder, como assim Jesus, né? Usando, conseguiu vencer aí no dia a dia. E nós, como seres humanos, nossos relacionamentos, precisamos também. Perfeito. E assim, para mim, um ponto bastante significativo, Jesus ter se defendido, né, ter contraposto as tentações usando as escrituras. Eu lembro de uma história que um colega de trabalho, ele comentou que uma época ele trabalhou num país diferente e ele meio que debochou de uma pessoa que ele conheceu nesse lugar, que seguia as leis de alimentação, né, que está lá em Levítico. E aí ele falou, nossa, mas como pode, né, aquela pessoa tão inteligente não comia porco porque está escrito na Bíblia, né, não comia carne de porco porque está escrito na Bíblia. Eu fiquei pensando sobre isso, né, porque eu cheguei a estudar quais são as razões de Deus ter colocado ali na Bíblia, e eu estudando lá, eu cheguei numa conclusão bem plausível, e por que Deus falou para a gente não comer? Só que se a gente for parar para pensar, a gente não precisa ir lá e pesquisar e saber por que Deus falou isso. Porque pela fé, a gente sabe que a Bíblia, as Escrituras, é a palavra de Deus. E pela fé, eu aceito que Deus escreveu ali. E a mesma coisa foi Jesus. Pela fé, ele falou, não, está escrito isso. Então, o certo é isso, independentemente da razão, do motivo, da base, né? Por que Deus falou aquilo lá? Então, o certo é isso. Então, é bem significativo Jesus ter se defendido, contraposto à tentação, falando está escrito. Porque o está escrito é o fundamento da nossa crença. Assim como Jesus usou a Bíblia, as Escrituras, como a base para ele, é a mesma coisa para a gente hoje. Então, pela fé, a gente usa a Bíblia como a base da nossa crença, o fundamento da nossa fé. Eu queria perguntar para vocês, assim, num contexto geral, qual é a visão de Jesus sobre a Bíblia? Né, a gente viu nessa primeira pergunta, nesse primeiro ponto aí, que Jesus usou as Escrituras. Vamos refletir um pouquinho. Qual que era a visão de Jesus, no contexto geral aí, sobre a Bíblia? Bom, eu anotei aqui um texto assim. A Bíblia inspirou muitos povos antigos e Jesus também, sabe? A Bíblia inspirou Jesus. Os povos antigos, eles citavam Davi dos Salmos, né? Quando eles buscavam muito nos Salmos a inspiração, que foi feito por Davi, mas não foi Davi que fez, né? Davi estava inspirado e o povo antigo já acreditava nisso, né? Nas escrituras que Davi tinha feito, Salmo. E inspira até hoje, atualmente, né? É muito bom manter a fidelidade com a Bíblia. Jesus, assim, na passagem que ele teve dos 40 dias, vamos reverter de novo lá. A situação que ele passou ali, ele poderia ter feito qualquer outra coisa, sabe? Assim, ele sabia, tô fraco, mas eu sou superior, mas ele confiava na geração anterior a ele, sabe? A geração anterior dele acreditava na Bíblia, sabe? No que os povos escreveram, inspirados, né? Então, acho que você, para buscar a Deus, você só ler a Bíblia. O que está escrito ali é Deus conversando com você também. Acho que é as duas maneiras que você tem de conversar com Deus. É você conversar como nós estamos conversando, você fazer uma oração, pedir para Deus orientação, saúde, proteção. E a outra é você buscar conhecimento também. Aí é leitura, né? A Bíblia é um best-seller hoje, né? Há muito tempo já, é um dos livros mais vendidos. Então, na nossa época e na época de Jesus também tinha
as Escrituras, né, como fonte de conhecimento. O que eu acho que, como Jesus enxergava a Bíblia, era fonte de conhecimento. E Jesus, né, que tinha todo o conhecimento. Perfeito. Verdade. O ministério de Jesus, eu acho que ele traz esse relacionamento de Cristo com as Escrituras, com a Bíblia, né? A gente não tem muitos fatos relatados a respeito, por exemplo, da infância. Temos um fato mais relevante, é Jesus no templo, com pouca idade, ali com os rabinos, e os rabinos maravilhados com o conhecimento que ele tinha das Escrituras. Então, aí você já percebe a intimidade, né, com que Cristo foi criado a respeito das Escrituras. Todos os ensinamentos, analogias, parábolas, né, em tudo você percebe as citações à palavra de Deus, né? A gente fala citações da Bíblia, né? Mas é o Velho Testamento, ou seja, as Escrituras que Jesus tinha disponível naquele momento, né? Então, aos seus discípulos, ele disse que ela era digna de ser obedecida. E ele ali os orientou a obedecer, né? Por exemplo, ali no caminho de Emaús, depois de morto, né, Jesus reaparece a 2 discípulos e naquele trajeto, eles ali desolados, sem entender o que tinha acontecido naquele momento, né, com a perca de Jesus, com todos aqueles anseios que eles tinham no coração ali para que Jesus fosse o libertador de Israel, enfim. E Jesus começa ali a fazer uma retrospectiva de tudo que havia escrito na palavra sobre ele, Jesus. Ele apresenta aos discípulos. Jesus estava ensinando aos discípulos, depois a gente vai ver na frente, né, o que os discípulos pensam. Então Jesus ali estava ensinando aqueles homens o que fazer nessas situações. Recorrer à palavra. Quando há um desapontamento, quando você se sente desnorteado, quando você se sente sem rumo. Então ele estava apontando ali, recorra à palavra, né? E ali com os discípulos ele então esclarece e mostra, olha, tudo isso teve que acontecer de acordo com a palavra, né? Isso estava predito. E aí ele reafirma outra coisa, por exemplo, que ele já tinha reafirmado lá em Mateus 5, 17 a 20. Nenhum jota ou tio mudarão, né, da lei até que tudo se passe. Então veja, está dizendo que a Bíblia ela tem uma veracidade, né? Ele cita um contexto histórico relativo a ele, profético também, e que iria acontecer, né? Ele diz que o cumprimento será total de tudo aquilo que a Bíblia cita, seja a profecia, né? E todo o embasamento que a gente vê, né? As citações claras e objetivas, Jesus falando, por exemplo, de Jonas, né? Falando de Caim, citando Gênesis 1, a criação. Então, é muito recorrente no ministério de Cristo, né? E ele tinha a Bíblia, então, como um caminho, né? Um manual para o seu ministério. O próprio Deus era a sua palavra, mas o próprio Deus se utilizava de sua palavra, né? Ele em forma humana, mas se utilizava da palavra aí como um mecanismo de serviço e de levar a mensagem às pessoas, né? É interessante, lá no livro de João, no capítulo 17, e aqui eu vou aproveitar também e fazer um parênteses, né? Porque Jesus ele tá fazendo uma oração ali naquele capítulo, e é interessante que essa oração ele está fazendo para os discípulos dele, daquela época, para os seguidores, e para os seguidores dele do futuro, inclusive para a gente. Então Jesus está fazendo uma oração naquele momento para nós também. E ali no versículo 17, né, do capítulo 17 também, Jesus fala assim: santifica-os na verdade, porque minha palavra é a verdade. Então ali ele está confirmando, né, ele está declarando na oração que ele está fazendo que a palavra de Deus, as escrituras sagradas, é a verdade também, né? E é interessante que ele fala: santifica-os na verdade, ou seja, através da Bíblia nós somos separados, santificados para Deus. E agora vamos para a última pergunta, para a gente finalizar. Qual era a visão dos apóstolos sobre as Escrituras? O que os apóstolos pensavam? Eles usavam a Bíblia, né, o Antigo Testamento, que eles tinham
na época, as cartas que estavam sendo escritas para as igrejas, né, as cartas de Paulo, de João. O que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês? Eu separei uma parte aqui de 2 Timóteo 3,16, que é Paulo, né, Paulo escrevendo, né? Isso ele é transmitindo para o povo daquela época, né? Toda a escritura nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Isso é o 16. O 17 também é bem bacana. A escritura é o meio que Deus utiliza para nos tornar bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. A Bíblia tem que ser procurada com fé. Se você pegar a Bíblia e descrente, nós tivemos uma lição, acho que da semana passada, não pegue, porque você não vai extrair nada dali. Você não vai entender a história, né? Ou compreender, né? Jesus era o melhor professor. E mesmo com alunos rebeldes, pouco instruídos, talvez de capacidade, né, duvidosa, ele conseguia imprimir naqueles homens o desejo de sempre buscarem a Escritura. Então você vê os escritos, né, dos discípulos. A gente citou aqui Jesus no caminho de Emaús, Jesus fazendo uma retrospectiva de profecias a seu respeito e explicando, né, para nortear os apóstolos daquele momento que eles estavam vivendo. E você vê nos escritos deles depois que eles se utilizaram desses mesmos recursos, sempre recorrendo à Escritura, né, citando cada situação pertinente ali para poder estar transmitindo, né, a mensagem de Deus. Então, assim, a relação dos discípulos com a Escritura foi o aprendizado que eles tiveram com Cristo. Cristo se utilizou da Escritura no seu ministério, né? E os apóstolos, mesmo aqueles que não conviveram com ele, por exemplo, Paulo, né, que o Emerson leu aí, talvez tenha sido o que mais citou e nos trouxe, através dessas citações, nos trouxe esclarecimento sobre, muitas questões, né, teológicas modernas, sobre graça, sobre fé. Então, assim, um conteúdo muito rico e dói a gente ver pessoas não recorrendo à Escritura. Eu estou me referindo ao Velho Testamento, né, que é rico tão quanto o Novo, e sendo validado por cada verso, por cada citação no Novo Testamento, né, do Velho, e as pessoas ainda acham que não é o mesmo Deus que transita nos dois. Então, você perde da essência da palavra de Deus quando você, infelizmente, tem essa compreensão. Quando talvez a gente, no início lá, tentou fazer citar isso, né, o mundo moderno, essas pressões, né, as pessoas têm o novo evangelho, aí o Novo Testamento como um livro separado, e dali você tira doutrinas separadas, enfim, né? Os discípulos citaram Paulo, o maior autor, né, autor inspirado do Novo Testamento, citou claramente por várias vezes a Bíblia, né, o que ele tinha na época, os escritos que ele tinha na época, sempre balizando, sempre tendo essa referência. Então hoje eu acredito que é pouco racional, né, um cristão ele desprezar, né, os ensinos que você consegue retirar do Velho Testamento. Então, assim, com o mesmo desejo e a mesma vontade que os discípulos tiveram, é um exemplo para nós hoje. Buscar na Escritura, e assim como Jesus, nos momentos de prova, está aí a Bíblia, está aí a Escritura para você usar para vencer. É isso aí. Fazer um atentozinho. Claro. É uma frase que eu gostei também, que eu estava ouvindo e achei muito bacana. Muitos creem em Deus, mas ignoram que Deus deixou escrito. Como crer sem acreditar
no que a pessoa fala, né? A palavra fala com a gente, né? Então, como é que você vai crer se você não acreditar, né? Então, acreditem que a palavra é a verdade. Legal. Sim. Bom, muito bom. Obrigado, Emerson, Yuri, por nos ajudar aí com essa reflexão. E você que está nos acompanhando, coloque seus comentários, perguntas ou contribuir com algum comentário, fique à vontade. Nos siga nas redes sociais da Home Church Santos. Encaminhe, compartilhe com seus amigos também, familiares. E se por acaso você quiser estudar a Bíblia conosco, manda uma mensagem, pode ser pelos comentários ou inbox lá da Home Church Santos, fique à vontade, algum pedido de oração, nós vamos ficar muito felizes de poder te ajudar. E para a gente finalizar, Yuri, você pode fazer a oração para a gente? Claro, prazer. Obrigado, Senhor Deus, pelo breve momento que passamos aqui, recapitulando um pouquinho desse guia maravilhoso, e pedimos ao Senhor que nos dê, assim, sempre o entendimento e na busca, Pai, pelas verdades da Tua Palavra. O nosso coração imprima esse desejo, por favor, de nós buscarmos a Bíblia no dia a dia. O Senhor possa nos dar muitas vitórias, o Senhor possa abençoar todos os nossos familiares, todos os amigos, nosso povo aí da Home Church, todos os amigos que têm contato aí através das redes. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Tá, joia. Então, muito obrigado e um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço, pessoal.